Se eles eram impulsivos, você virou controlada demais. Se eles eram frios, você virou hiperempática a ponto de se perder. Se eles não ouviam, você virou quem explica demais tentando ser compreendida. Se eles eram caóticos, você virou rígida para compensar. Você não construiu um você, construiu um anti-eles. E anti-eles ainda é eles, com sinal trocado. Porque se você é o oposto de alguém, esse alguém ainda define quem você é, só que pelo avesso. Pensa numa sombra. A sombra não existe por conta própria. Ela existe em relação à luz. Mude a posição da luz e a sombra muda junto, automaticamente, sem escolha. Uma identidade construída em oposição funciona assim. É sombra, reage ao movimento da luz sem perceber. A libertação real não é virar o oposto do seu antagonista. É descobrir quem você seria se eles nunca tivessem existido. Essa pergunta é mais difícil do que parece. Porque exige que você se mova em direção a algo, em vez de se afastar de alguém. E mover em direção exige saber onde você quer chegar. E você passou tanto tempo sabendo de onde estava fugindo que pode não saber para onde está indo. Quando você para de lutar, não vem alívio imediato, não vem clareza repentina, não vem a leveza que esperava, vem vazio. Um vazio estranho e perturbador, que não tem nome claro, que não se encaixa no que você esperava sentir depois de tanto esforço para seguir em frente. E esse vazio assusta porque a luta, por mais destrutiva que fosse, dava direção. Havia um foco, um propósito negativo, mas ainda assim um propósito. Um inimigo claro, uma direção de movimento, adrenalina que dava a sensação de estar viva. Sem a guerra, a pergunta aparece: e agora, quem sou eu sem esse conflito? O que quero quando ninguém mais está ditando o que devo combater? Pensa num atleta que treinou anos para uma competição específica. Toda a estrutura da vida organizada em torno daquele objetivo. E quando a competição termina, seja vitória ou derrota, vem o vazio, porque a estrutura que organizava tudo sumiu. E sem estrutura, a identidade flutua. Esse vazio não é ausência de propósito. É o espaço que o propósito verdadeiro precisa para aparecer. Mas ele só aparece se você tiver coragem de ficar no vazio tempo suficiente para ouvi-lo. A maioria das pessoas foge desse vazio rapidamente. Cria uma nova guerra, um novo conflito, uma nova pessoa para analisar, resistir ou superar. Porque a guerra é familiar e familiar parece seguro. Mas o vazio não é o inimigo, é o portal. Me conta aqui nos comentários, quando você fica em silêncio, sem pensar neles, sem revisar nada, o que aparece? Pode ser uma palavra, um desejo, uma direção. Eu leio cada comentário. A raiva que você sente é energia. A dor que ainda carrega é informação. A obsessão com o que fizeram é foco mal direcionado. Nenhum desses elementos precisa ser eliminado. Precisa ser redirecionado. A neurociência mostra algo que poucos percebem. O sistema de ativação que alimenta a raiva e o medo é o mesmo que alimenta a ambição e a criação. A diferença não está na energia. Está no objeto para onde ela aponta. Pensa numa usina hidrelétrica. A água que antes provocava enchentes destruidoras, quando canalizada com precisão, gera energia que ilumina cidades inteiras. A água não mudou. O canal mudou. Toda vez que você perceber que está pensando neles, que está ruminando uma cena pela 10ª vez, que está construindo argumentos para uma conversa que talvez nunca aconteça, faça uma pergunta simples: o que eu poderia estar construindo agora com essa mesma intensidade? Não suprima a energia. Redirecione o alvo. Isso é o que os estoicos chamavam de disciplina do impulso. Não eliminar o que você sente, mas escolher conscientemente para onde isso vai. Epicteto não pediu para observar o que sentia e então decidir o que fazer com isso. Essa é a diferença entre ser governada pela emoção e usar a emoção como combustível. O que você está construindo quando foca em você não é visível de imediato. Não é um troféu. Não é uma conquista para mostrar. Não é uma prova de que você venceu. É uma arquitetura interna.
Uma consistência entre o que você pensa, o que você diz e o que você faz. Os psicólogos chamam de integração do self. Os estoicos chamavam de virtude. Eu chamo de se tornar reconhecível para si mesma. Porque o maior efeito de anos em guerra é que você para de se reconhecer. Não sabe mais o que é seu e o que é resposta ao outro. Não sabe mais o que quer e o que está querendo por oposição. Pensa numa casa que foi sendo reformada ao longo de anos, mas sempre em resposta a problemas externos. Telhado que vazava, parede que rachava, fiação que falhava. A casa foi sendo consertada, mas nunca foi projetada. Nunca houve um plano de como ela deveria ser. Apenas respostas a emergências. Construir você mesma é diferente de consertar danos. É decidir como a casa deveria ser, não em resposta ao que quebrou. A partir do que você quer que exista. O projeto dos 30 dias é simples. Uma pergunta respondida por ação. O que eu construiria hoje se eles não existissem na minha cabeça todo dia? Uma ação pequena que parta de dentro, não de oposição. Que você faria mesmo se ninguém fosse saber. Que não serve para provar nada para ninguém. Pode ser uma página escrita, um treino feito em silêncio, uma decisão tomada sem consultar o passado, uma hora investida em algo que você quer e não que você deve. Na noite anterior, escreve uma linha. Amanhã eu vou construir algo que é genuinamente meu. Lê na manhã seguinte e carrega durante o dia como âncora. Depois de 30 dias, olhe para trás. Não para ver quanto cresceu, para ver quantas dessas ações não tinham nada a ver com eles. Esse percentual é o tamanho da sua liberdade. A luta continuou por tanto tempo não porque eles mereciam tanta atenção, mas porque você ainda não tinha encontrado algo dentro de si mesma que valesse mais do que a batalha. O projeto dos 30 dias é sobre encontrar esse algo, ação por ação, dia por dia. E durante todo esse tempo, você acreditou que a luta era necessária, que estava se defendendo, protegendo algo, provando algo que precisava ser provado. Mas agora uma pergunta diferente: e se a luta nunca foi sobre eles? E se era sobre a parte de você que ainda não acreditava, que merecia existir sem ter que provar isso para alguém? Porque quem sabe quem é não precisa provar. Quem sabe o que quer não precisa vencer o outro para seguir. Quem está construindo algo real não tem tempo para administrar a ruína alheia. Eles vão continuar existindo em algum lugar com alguém sendo quem são. E isso não é mais a sua história. A sua história agora tem outro protagonista. Não o você que reagia, não o você que provava, não o você que sobrevivia administrando o impacto do outro. O você que escolhe, que constrói, que acorda e sabe, sem precisar verificar em ninguém, o que quer desse dia. Marco Aurélio construiu por dentro, enquanto o mundo exigia por fora. Epicteto construiu liberdade real, onde qualquer outro teria construído apenas ressentimento. Sêneca escolheu para onde ia sua atenção, quando o mundo inteiro disputava por ela. Eles não venceram seus antagonistas. Pararam de precisar vencê-los. O vazio que aparece quando a guerra termina tem uma qualidade específica que é importante nomear para que não seja mal interpretada. Não é depressão, embora possa parecer. Não é ausência de valor, embora possa parecer. É simplesmente o que acontece quando você para de ser organizado em torno de um conflito e ainda não criou algo diferente para ocupar o espaço. É o espaço entre duas narrativas. E o espaço entre narrativas é desconfortável porque o ser humano precisa de continuidade de si mesmo para se sentir seguro. Quando a narrativa antiga colapsa e a nova ainda não se formou, há uma zona de incerteza que é genuinamente difícil de habitar. Mas aqui está o que a maioria perde sobre esse vazio. Ele não é o problema, é a oportunidade. O vazio é o único momento em que você pode escolher o que vai preencher o espaço em vez de herdar o que ficou da guerra. Se você foge do vazio criando uma nova guerra, você herda a mesma estrutura com personagens diferentes. Se você fica no vazio tempo suficiente para ouvi-lo,
você começa a escutar o que estava abaixo do barulho do conflito. Seus desejos reais, suas curiosidades genuínas, o que queria fazer antes de ser ocupada pela batalha. E isso tem uma qualidade diferente de tudo que a guerra produzia. A metáfora da usina hidrelétrica tem uma implicação prática que vai além da poética. Quando você redireciona a raiva para a criação, não é apenas que você está usando a energia de forma mais produtiva. É que a criação realimentada por energia intensa tende a ser mais poderosa do que a criação que vem da tranquilidade. Alguns dos projetos mais significativos que existem foram criados por pessoas em estado de raiva canalizada. A questão não é eliminar a intensidade, é dar-lhe um objeto que a mereça, que produza algo em vez de consumir. A integração do self, que a psicologia descreve como resultado da construção interna, tem uma manifestação cotidiana que vale nomear. Você para de precisar verificar com o outro se o que você sente faz sentido. Você para de precisar de validação externa para tomar decisões. Você para de se sentir fragmentada entre o que acha que deveria sentir e o que existe de verdade. A consistência entre o que você pensa, o que você diz e o que você faz cria uma solidez que não depende de aprovação para existir. E essa solidez, experienciada de dentro, tem uma qualidade completamente diferente de qualquer conquista que a guerra poderia ter produzido. O projeto dos 30 dias tem um aspecto que vai além das ações que propõe. Ele cria um registro. Depois de 30 dias de ações pequenas que partem de dentro, você tem evidência concreta de que existe uma versão de você que age sem precisar de um antagonista para definir a direção. Essa evidência não é abstrata. É específica. São 30 dias de decisões que você pode ler e verificar. Essa ação veio de dentro ou de oposição? Essa escolha foi minha ou foi resposta a eles? E a soma de ações genuínas que encontrar nesse registro é o mapa de onde você realmente é. A frase que o roteiro propõe para a noite anterior, amanhã eu vou construir algo que é genuinamente meu, tem uma função específica que a psicologia comportamental chama de comprometimento público consigo mesmo. Quando você escreve uma intenção antes de dormir e a lê de manhã, antes que a rotina do dia já tenha começado a puxar em múltiplas direções, você está criando um estado mental de pré-comprometimento. E o pré-comprometimento, estudado extensivamente pela psicologia comportamental, aumenta significativamente a probabilidade de que a ação aconteça. Não por força de vontade, por antecipação. E existe algo sobre o momento em que você percebe que as 30 ações de 30 dias não tinham nada a ver com eles, que têm uma qualidade específica que é difícil de descrever antes de experienciar. É a percepção de que existe um você que existe independente do antagonista, que não precisa dele para ter direção, que não precisa da guerra para ter energia, que não precisa da oposição para saber o que valoriza. Esse você estava lá o tempo todo. Estava apenas sendo obscurecido pelo barulho do conflito. E o projeto dos 30 dias é a prática de tornar esse você gradualmente mais visível. A virada que o roteiro descreve, e se a luta nunca foi sobre eles, mas sobre a parte de você que ainda não acreditava merecer existir sem provar isso, tem uma implicação que vai além da psicologia da guerra específica que você viveu. É sobre a relação que você tem com o próprio mérito. Porque quem sente que precisa provar valor para existir, vai sempre encontrar cenários onde esse valor precisa ser provado. Às vezes o antagonista é uma pessoa, às vezes é um sistema, às vezes é uma situação. Mas o mecanismo subjacente é o mesmo, a necessidade de provar. E o trabalho que resolve o mecanismo não é vencer mais batalhas. É entender de onde vem a necessidade. Existe algo sobre o momento específico em que você para de precisar vencer o antagonista, que é diferente de qualquer outra transição que a guerra produz. Não é resignação, não é cansaço. É algo mais próximo do que os estoicos chamavam de apatia, não no sentido de indiferença,
mas no sentido de ausência de perturbação. A situação pode continuar existindo. O antagonista pode continuar fazendo o que faz. Mas o que ele faz deixou de ser a variável que determina como você está. E essa desconexão, quando é genuína e não performática, tem uma qualidade de liberdade que nenhuma vitória na batalha poderia ter produzido. A frase "eles vão continuar existindo em algum lugar", sendo quem são, tem uma implicação específica que vale nomear. Não é sobre indiferença genuína pelo bem-estar deles. É sobre a aceitação de que o que eles são, o que fazem e como vivem, está completamente fora do seu campo de influência. E gastar energia tentando influenciar o que está completamente fora do seu campo de influência é uma das formas mais custosas de usar o tempo de vida que existe. A dicotomia do controle de Epicteto não é fria. É o instrumento mais prático de economia de energia que a filosofia produziu. Existe algo sobre construir por dentro, enquanto a guerra acontecia por fora, que Marco Aurélio demonstrava que é especialmente relevante para quem ainda está no meio do conflito. Você não precisa esperar o conflito terminar para começar a construção interna. As duas coisas podem acontecer simultaneamente. O conflito pode continuar existindo externamente enquanto você, à noite, antes de dormir, escolhe o que vai construir amanhã que é genuinamente seu. Essa simultaneidade não é contradição. É exatamente o que Marco Aurélio praticava em cada noite de escrita durante campanhas militares. E existe algo final sobre o projeto dos 30 dias, que é a coisa mais importante a guardar. O projeto não está te pedindo para ser outra pessoa. Está te pedindo para ser a mesma pessoa, mas com a atenção redirecionada. Você não vai mudar quem é em 30 dias. Vai começar a construir evidência de quem você é quando não está sendo definida pelo antagonista. E essa evidência, acumulada ao longo do tempo, vai mudando a narrativa que você tem sobre si mesmo. De alguém que reage para alguém que constrói. De alguém que sobrevive para alguém que vive. Essa mudança de narrativa é a única mudança que importa. Existe algo sobre a consistência entre o que você pensa, o que diz e o que faz que tem uma dimensão inesperada. Quando essa consistência está estabelecida, você para de precisar de aprovação externa para saber se está fazendo a coisa certa, porque a sua própria percepção de coerência é suficiente. E essa suficiência interna, que os psicólogos chamam de locus de controle interno, muda a qualidade de todas as relações, porque você para de usar as relações como fonte de validação e passa a usá-las como o que elas foram sempre destinadas a ser: conexão genuína entre pessoas que estão inteiras. A sua história agora tem outro protagonista, não o você que reagia, o você que escolhe. E esse protagonista não vai estar em todos os momentos. Vai ter dias em que a guerra vai chamar de volta, em que a memória vai aparecer, em que o impulso de revisar vai ser forte. E nesses momentos, o projeto dos 30 dias é o que você tem. A ação pequena que parte de dentro. A evidência acumulada de quem você é quando não está sendo definida pelo antagonista. E essa evidência, um dia de cada vez, é o que vai tornando o protagonista mais familiar, mais reconhecível, mais real. E a última coisa que vale guardar: você não está perdendo a guerra ao parar de lutar. Está saindo de uma guerra que já não tinha como você ganhar. Porque em guerras contra pessoas que te machucaram, mesmo quando você ganha, você perdeu. Perdeu tempo, perdeu atenção, perdeu espaço que poderia ter sido para a construção. Parar de lutar não é derrota. É o primeiro movimento em direção a algo que a guerra nunca poderia ter produzido: a sua própria vida construída por você, a partir de dentro. Existe algo sobre o ato de escrever uma linha antes de dormir: amanhã eu vou construir algo que é genuinamente meu, que parece pequeno e que tem um efeito que vai além do que parece. É a prática de nomear a direção antes de dormir, e o que você nomeia antes de dormir frequentemente acompanha a maneira como você acorda.
O cérebro, durante o sono, processa o que foi nomeado antes. E acordar com a direção já estabelecida, antes que o dia comece a definir onde vai a atenção, é uma diferença que se acumula ao longo de 30 dias, de forma que não é pequena. E a última coisa que vale nomear como ponto de chegada de tudo que foi dito aqui: parar de lutar não é sobre eles. Não é sobre perdão, não é sobre fazer as pazes, não é sobre deixar que o que aconteceu seja considerado aceitável. É sobre você. Sobre recusar deixar que a guerra continue sendo o evento central ao redor do qual a sua vida se organiza. Agora eu foco em mim. Não é uma frase de superação vazia. É uma declaração de arquitetura, de que a partir de agora o que você está construindo tem um centro diferente. A apatia dos estoicos, essa liberdade das perturbações que produz o antagonista, não é conquistada de uma vez. É praticada, dia após dia, em situações cada vez menores. Começa com a decisão de não responder ao impulso imediato de revisar a cena. Avança para a capacidade de sentir a raiva sem precisar agir a partir dela. Chega, eventualmente, a um estado onde a presença do antagonista na memória não produz o mesmo nível de perturbação que produzia antes. Não porque você se tornou indiferente, porque o antagonista foi perdendo poder sobre a direção da sua atenção, escolha por escolha. O que você está construindo nos próximos 30 dias não vai aparecer de forma dramática. Não vai haver um momento em que você percebe que está completamente livre. O que vai acontecer é mais sutil e mais duradouro. Você vai começar a perceber que existem momentos em que não pensou neles. Horas em que a sua atenção estava completamente em outro lugar. E esses momentos vão se tornando mais frequentes. Não porque você o suprimiu, porque construiu algo que merece mais a sua atenção. E existe algo sobre a frase "eles pararam" de precisar vencer seus antagonistas, que é a mais importante de tudo que foi dito aqui. Não pararam de sentir. Não pararam de se importar com o que era certo. Não se tornaram invulneráveis ao impacto do que o outro fazia. Pararam de precisar do resultado da batalha para saber quem eram. E quando você não precisa do resultado da batalha para saber quem você é, a batalha perde o seu poder. Não porque você venceu, porque encontrou algo mais importante do que vencer. E a construção que começa nos próximos 30 dias não é sobre uma versão melhorada de quem você era. É sobre a descoberta de quem você é quando a guerra não está mais definindo a direção. Essa descoberta, feita em ações pequenas e consistentes, é a que dura. Agora eu foco em mim. Sempre foi essa a única direção que importava. E quando você se pergunta, depois de 30 dias, quantas ações foram genuinamente suas e quantas foram oposição, a resposta que encontrar é o tamanho da sua liberdade atual. E liberdade se expande, dia a dia, ação por ação. E o que você constrói por dentro enquanto a guerra acontecia por fora, não vai embora quando a guerra termina. Fica. É o único que fica, e é suficiente para começar. Agora eu foco em mim. É a declaração de arquitetura mais importante que existe. E a construção que começa agora não é sobre vencer. É sobre finalmente aparecer para a sua própria vida, que ficou esperando enquanto você estava ocupada com a guerra deles. Você está perdendo a sua vida lutando contra eles. A frase não é acusação, é diagnóstico. E diagnóstico, claro, é o começo de qualquer tratamento real. E quando você para de travar a guerra, não significa que o que aconteceu foi aceitável. Significa que você parou de pagar com o seu tempo o custo de uma dívida que nunca foi sua. E o projeto de não pede que você seja diferente do que é. Pede que você apareça genuinamente para a sua própria vida, com o que tem, exatamente agora. E depois de 30 dias, quando você olhar para trás e ver quantas ações foram genuinamente suas, sem ter nada a ver com eles, o tamanho desse percentual é o tamanho da sua liberdade real. E liberdade se expande. Cada ação genuína é mais 1 centímetro de território que pertence à sua vida e não à guerra deles. Começa hoje.
com uma ação que parte de dentro. E a construção interna que começa hoje, mesmo pequena, mesmo imperfeita, é mais poderosa e mais duradoura do que qualquer vitória que a guerra poderia ter dado. E você já é genuinamente alguém que pode construir. Sempre foi, mesmo quando a guerra tornava isso impossível de ver. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nessa identidade construída em oposição que está esperando para descobrir quem é por conta própria, eu te convido a conhecer o método. Devagar, tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a separar genuinamente o que é seu do que foi construído em resposta ao outro, a usar a energia da guerra para construir em vez de destruir e a criar com cuidado genuíno e com a consistência que esse processo realmente pede, uma vida que parte de dentro e genuinamente não precisa do antagonista para existir ou para ter direção clara. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela pessoa que você vê crescendo em oposição a alguém e que você sabe que ainda não descobriu quem é quando tira o antagonista da equação. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar tudo muda.